Salve, salve, criaturas! Tudo bom? Aqui quem fala é Calil Neto, sou CEO da empresa Rewood e bem-vindos a mais um Dr. Wood. Hoje estou aqui com Gaú e Thiago, da 23 Sul. Na verdade, Gaú Manzi e Thiago Oakley. Bem-vindo, pessoal, tudo bom? Valeu, tudo bom? Tudo bem? Prazer estar aqui. Acho que vai ser muito legal essa nossa conversa. Obrigado pelo convite, é um prazer. Obrigado a vocês pelo tempo de vocês aqui, estar disponível aqui para falar um pouquinho sobre os projetos de vocês, né? Na verdade, eu queria entender até mesmo a trajetória de vocês, onde vocês se formaram, qual foram realmente o que vocês comporam e como que vocês compuseram o escritório. Sim. Nós somos vários sócios, né? Atualmente nós somos 6 sócios e todo mundo se formou na FAU-USP. Mas nós somos de anos diferentes. E aí a gente se conheceu num projeto de extensão, que era um projeto na Coab Raposo Tavares, que é meio ali perto da USP, né? E aí juntou essa galera, que eram de vários anos, nesse projeto que era para fazer um centro cultural na Coab Raposo Tavares. Uhum. Esse foi o começo, assim, do escritório. Aí tivemos a oportunidade de herdar um espaço muito legal, que é um galpão na Vila Madalena, que já passou por vários escritórios de arquitetura importantes, e aí o grupo foi se fortalecendo, virou de fato um escritório, e a gente está até hoje aí trabalhando juntos. Os sócios que ficaram, né? Alguns tomaram outros rumos, mas já estamos há 16 anos, indo para 17 anos de escritório. O escritório faz 17 anos, cara. Quantas pessoas trabalham lá hoje? Umas 20 e poucas, 25 pessoas, contando os sócios. Que legal, acho que por aí, Sensacional. E o foco principal é o que vocês fazem hoje? É mais residência? É mais corporativo? Como que vocês atuam? Acho que é meio dividido, assim. A gente tem algumas casas, algumas residências, né? Mas a gente trabalha bastante com projetos públicos, institucionais e bastante projetos ligados a transporte. Então, né, a gente está fazendo umas coisas para a CPTM, tem um corredor de BRT em Maceió, então tem essa escala pública também, que é um pouco a origem do escritório. Quando a gente, né, se juntou para fazer um projeto público. Acho que isso sempre teve um pouco... Continua, né? Assim, a nossa formação, né, na USP, ela foi muito voltada para trabalhar em projetos públicos, né? E então, de certa forma, foi uma procura nossa também, e oportunidades que surgiram de trabalhar com isso. Mas, em paralelo, a gente sempre trabalha também com projetos privados e residências, que também são oportunidades de exercer, às vezes, né, um controle mais direto do processo, acompanhar as obras, né, experimentar detalhes e soluções diferentes. Então, a gente trabalha um pouco com todas essas escalas simultâneas, assim. Sabe o que eu acho muito legal do projeto, até mesmo do escritório de vocês, é que vocês têm essa pegada de trabalhar no público, só que trazer a alta arquitetura, né? A gente vê, por exemplo, a estação do metrô, né, que vocês fizeram, cara, a coisa mais linda aquilo lá. E aquilo lá, cara, você vê que tem uma alta arquitetura e vocês conseguem trazer isso realmente para um espaço público, sabe? Isso para mim é sensacional, cara. Até parabenizo vocês por ter essa pegada, cara, porque são poucos arquitetos que eu conheço que têm essa alta arquitetura que vocês têm com espaços públicos, sabe? Até parabenizo vocês que, cara, muito legal. Aquela estação eu passo direto ali, né? Que é ali na Francisco Morato, eu vou direto, tá bom? E toda vez que eu olho para aquilo lá, eu lembro de vocês, cara. Sim, legal, pô. Ali foi bem legal. Ficou bacana. Foi bem legal, cara. E quando você pensa, por exemplo, em espaços públicos, para você trazer essa arquitetura junto aos espaços públicos, quais são as referências que vocês mais utilizam para fazer sentido para vocês quando vocês pegam isso? E até queria entender um pouco como é que funciona esse processo seu de trabalhar com esses espaços públicos, né? Sim. Acho que assim, a arquitetura pública, ela tem a gente aqui no Brasil, né, tem uma questão que o orçamento é sempre um limitante, sabe? Então acho que a gente começou a perceber que, na verdade, a gente precisa ser precisa
focar no que realmente importa e no que vai ficar, porque assim, não adianta a gente detalhar materiais muito caros ou detalhes muito sofisticados, porque é muito comum que na fase de obra, por exemplo, eles cortem isso. Então, se o projeto depender desse detalhamento ou desses materiais muito sofisticados, ele vai ele vai ficar capenga, assim. Pra mim, é isso que eu acho bonito no trabalho de vocês. Vocês conseguem trazer e pensar nisso desde o começo, cara. Isso, então aí a gente tenta focar um pouco no espaço, sabe? Então, sempre trabalhar, né, uma coordenação modular, a estrutura, né? Por exemplo, isso a gente percebe também já, né, ao longo do trabalho dos anos, percebeu. A estrutura eles nunca cortam, porque não pode. Então, a estrutura ela fica. Então, pensar essa estrutura, sabe? Valorizar a estrutura. Acho que são questões, né? E detalhes mais simplificados, assim, para isso ir até o final e virar a obra, sabe? E tirar partido, né, dos processos construtivos também, né, que isso apareça no final, né, no resultado final da edificação. Você consegue ler um pouco os materiais que foram usados para construir de fato. É um pouco realmente um pensamento de tentar trazer o essencial. E eu acho que norteando tudo, assim, pelo ponto de vista sempre das pessoas, né, dos usuários que vão ocupar os edifícios, todos eles, mas os públicos principalmente. Normalmente o processo de projeto envolve muitas disciplinas, muita gente e cada um puxando um pouco para a sua especificidade, para atender questões técnicas e acho que a arquitetura é a disciplina que está sempre lembrando, olha, mas esse lugar é para pessoas, vamos fazer isso aqui ser bonito, ter iluminação natural, ventilação, espaços agradáveis e trazer um pouco dessa dimensão humana mesmo, assim. Acho que, no fundo, essa talvez seja a questão mais importante aí. Como é que vocês se dividem no escritório? Como é que acontece essa mágica toda? Assim, o nosso escritório ele é bem horizontal, é um galpão, né? Então todo mundo trabalha no mesmo ambiente, assim. A nossa sala de reunião é dividida por estantes, assim, não tem, né? Ele é bem aberto o espaço. E então tem essa contribuição difusa em todos os projetos, assim. Né? A gente está fazendo um projeto, normalmente um sócio coordena o projeto, 1 ou 2 sócios, depende da escala do projeto. Mas é bem comum, sabe? Alguém tá fazendo um projeto ali, você passa e dá um pitaco. A gente tem algumas reuniões às vezes também, né, para discutir algum projeto específico. Então ele funciona meio orgânico, assim, não é tão regrado, vamos dizer assim. Mas tem um coordenador, enfim, tem uma divisão, mas tem essas contribuições difusas, né? E as equipes muitas vezes participam de mais de um projeto, então tem uma troca meio direta lá que Sim. Acho que agora que tá todo mundo podendo trabalhar mais junto presencialmente, de fato, também voltou a acontecer mais, né? A gente sentiu bastante isso. Mas realmente é um espaço que desde o começo foi esse espaço coletivo, assim, de troca, que às vezes até incomoda, uma reunião que você não queria escutar tá ali acontecendo, mas tem também essa abertura para de repente chegar uma ideia nova ou alguém questionar, mas por que tá desse jeito, por que não é totalmente ao contrário, e acho que isso movimenta legal, assim, é importante. E em termos de referências, o que vocês têm como referência da arquitetura para você compor realmente os projetos da 23? Eu sei que cada um deve ter um ponto de referência, mas o que você leva em consideração, na verdade? Na verdade, qual foi, né, a sua inspiração para ter os projetos 23 Sul? Acho que a gente sempre traz como referência essencial. Claro que cada um tem as suas pessoais, né, mas eu vejo que a gente traz muito realmente dessa arquitetura mais pública, né, do que o pessoal chama aí de escola paulista, brutalista, de São Paulo, que eu acho que tem o próprio Artigas, que foi
ele concebeu o curso, né, da FAUSP, o edifício, então ele é uma referência que não tem como não lembrar, o Paulo Mendes da Rocha e todo mundo que veio a partir também deles. Mas a gente tenta também buscar outras fontes, né, de arquitetura japonesa, né, acho que é muito importante. Sim. Tanto a tradicional, né, com madeira, quanto a produção mais recente, que tem uma linguagem de uma arquitetura mais minimalista, mas que cria espacialidades bem diferentes e soluções que repensam um pouco a forma de morar, né, de usar. Então, acho que o Gal pode lembrar outras coisas aí também, mas... É um pouco isso. E inclusive os nossos professores, né, na FAU, que também seguem um pouco essa linha da Escola Paulista, né? Sim. Tem o Alexandre Delijaikov, que é o arquiteto que projetou os céus, que deu aula pra gente. O Barossi, que foi o cara que fundou o espaço, né, que a gente que é o Galpão. Outro dia a gente deu uma palestra no Mackenzie e uma professora lá, a Maria Isabel Embrunito, comentou, mas tô vendo aqui que todos os projetos de vocês parecem galpões. E a gente trabalha num galpão, então acho que o lugar que a gente tá também influencia, né? Os projetos, enfim, mas tem uma lógica, né? De trabalhar com uma cobertura leve, enfim. Mas tem o Barossi, tem o Ângelo Bucci, o Álvaro Pontônio, o Milton Braga, enfim, que foram nossos professores, não sei se eu esqueci algum, mas todos acho que também são referências, assim. Com certeza. E a gente sabe que a gente até, vou citar alguma das obras aqui que a gente fez juntos, né? Até ganhou bastante prêmio, que foi a Fundação Florestal, né? Que foi um projeto sensacional. Foi bem no começo da REUD, né? Foi bem legal participar desse projeto. Até a sede ATIX também, né? Que longe pra caramba, mas foi uma união ali pra acontecer aquilo lá. A gente se esforçou, sangrou pra sair aquilo lá, né? Mas vocês já tinham trabalhado com madeira antes? Acho que não. Acho que a primeira experiência foi a Fundação Florestal, né? Assim, com madeira engenheirada. Sim, a gente tinha trabalhado em reformas de telhados, coisas de madeira, mais tradicional da madeira nativa serrada, mas madeira engenheirada, o primeiro projeto foi a Fundação Florestal. E também um projeto público, né? Que era uma novidade para eles, para a própria Fundação Florestal, e eu acredito que no Brasil, no geral, também talvez tenha sido um dos primeiros projetos de madeira engenheirada de uma edificação pública, com 3 pavimentos, né, assim, já quebrou um certo... mudou o paradigma, digamos assim, porque mostrou como pode ser legal trabalhar dessa forma. Cara, Thiago, eu não lembro o ano que foi, tá? Mas para mim, aquela fundação foi muito importante. Por quê? Como você disse, era um espaço público. Poucas pessoas sabiam do produto engenheirado de madeira e como se concepcionar com madeira, né? A modularidade daquele projeto foi muito bem pensado. A forma como utilizar uma telha trapezoidal num elemento leve em cima, tendo colocado as áreas técnicas em cima para realmente ter a interação do vento passando para que o resto dos elementos não ficar, e ele é feito 100% de pinos, né? São 900, quase 1.000 metros quadrados aquela estrutura, né? E naquela época se tinha muito mais falta de informação do produto ou preconceito do produto, principalmente para compor um edifício de 3 andares. Eu sempre falo que aquele lá foi o nosso primeiro edifício feito. E aí você fala assim, o primeiro edifício feito de madeira e não foi privado, foi público, né? Então, para mim, a Fundação Florestal, principalmente para a REUD, né, foi muito importante ter essa contato com vocês, que eu não conhecia vocês, né? Foi bem legal conhecer vocês, conhecer como vocês concepcionaram aquilo, né? E foi muito bonito de ver um projeto daquele no meio da onde colocado onde de um elemento de 3 andares. Sabe? Como foi essa experiência para vocês para compor esse projeto, né? Como foi apresentar um produto que na época era super novo para todo mundo, né? E como foi a resposta disso para esse projeto, né? Como que foi a história disso?
Esse projeto foi uma licitação pública que a gente participou e ganhou. E no edital não dizia que tinha que ser de madeira engenheirada, mas nos pareceu que era a melhor solução porque são áreas... Tinha uma certa, já uma sugestão de que se adotasse soluções construtivas alternativas, mais leves, de uso renovável. Então, assim, era um edital bastante aberto para esse tipo de solução de tecnologia de madeira engenheirada, mas ele não obrigava a usar essa solução. Mas diferente da maioria dos editais, ele tinha já um pensamento e uma série de diretrizes nesse sentido. De sustentabilidade, porque a ideia era fazer... A Fundação Florestal é o órgão dentro da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo que gere as áreas protegidas, né? Então, eles queriam fazer uma sede, mas que também fosse um cartão de visitas desses conceitos norteadores que eles adotam, enfim. Então, acho que... Exato. Né? E tinha, além da sede, que foi o edifício que foi de fato construído, a gente fez o projeto conjunto de 3 bases, que eram edificações térreas, um pouco menores em área, mas elas serviam como bases tanto de monitoramento e apoio para as equipes de fiscalização, né, dos guardas florestais que monitoram as áreas de proteção, mas também para receber as comunidades locais, um espaço de convivência, né, de usos coletivos. E essas edificações eram implantadas em áreas de acesso muito restrito. Então, era uma premissa que não se construísse com concreto, com soluções de alvenaria mais convencionais. Então, acho que talvez tenha surgido daí até essa abertura para, de fato, montar um edital que tivesse essa possibilidade de usar uma tecnologia que não está nas tabelas padrão, né, de fornecimento. Quer dizer, é uma série de premissas novas, assim, quer dizer, não foi o nosso escritório que chegou e resolveu mudar tudo. Já tinha uma certa abertura nesse sentido, então foi muito feliz esse encontro, que pra gente foi, nossa, é uma grande oportunidade de fato trabalhar com madeira, né, nessa forma mais inteligente aí do uso da madeira. Muito legal. O legal daquele projeto é que ele tem uma modularidade de 3,5 metros por 3,5 metros. Sistema de barroteamento a cada 80 centímetros, que é assim... Sim. 3,20, né? 3,20 por 3,20. Cara, assim, pra mim, eu pego muito como custo-benefício e modularidade para aquele projeto. Porque você tem... As paredes são de fechamento de wood frame, né? Eles têm aquele fechamento em policarbonato, né, na frente, que ficou bem legal. Sim. Até os caixilhos foram feitos em obra, né, se eu não me engano, naquela época. Né, a telha trapezoidal, que naquela época também a telha trapezoidal não era um boom que é hoje, né, que se tem uma utilização muito boa, que por sinal é forro liso embaixo, já dá o acabamento total, né. O deck é de pinos, né, na parte superior, o fechamento é 100% de pinos, e foi uma obra que, se não me engano, a gente montou em 37 dias ou algo do tipo. Foi super rápido. Foi super legal, cara. Aquele projeto, em termos de custo-benefício, quando se pensa em trabalhar com madeira, eu sempre pego ele como base para apresentar para novos arquitetos, para realmente mostrar o conceito de desenho de vocês. E hoje, depois de toda essa evolução que vocês tiveram, que tem outros projetos em madeira, como que vocês desenham? Quando vocês vão concepcionar uma estrutura de madeira, como que vocês normalmente já têm esse pensamento pré-estabelecido para que vocês possam realmente atingir aquele nível que você falou, Gaú, de ter o melhor custo-benefício para trazer isso para os órgãos públicos? Acho que a gente, né, trabalhar com a questão do módulo, que acho que é uma coisa que permeia não só, né, as obras em madeira, mas também as metálica, ou concreto, alvenaria, enfim, sempre trabalhar com módulo. Uma coordenação modular, Uma coordenação modular, porque você vai ter, é isso que você citou aí, o barroteamento do painel wall ou do deck, né? Então, você tem que ter um módulo estrutural que tenha um submódulo que te ajude, né? A pensar os caixilhos, porque é um pouco isso que a gente falou, a gente trabalha um pouco com o essencial, então é fundamental que essa estrutura esteja modulada e que tenha eixos para você entrar no espaço e a beleza tá nisso, né? A beleza não tá
em acabamentos super sofisticados, em materiais caros, enfim, revestimentos, né? Quase não tem isso. Então, acho que é pensar um pouco isso. Que mais? É um pensamento de lógica de montagem, né? Como domínio do material. Várias peças que se encaixam ali, cada material tentando desempenhar o melhor ali da sua função, né? Então, acho que a gente tenta trazer isso, às vezes tem que ter um jogo de cintura, né? Para uma solução ou outra, mas acho que é um pensamento. E acho que também nosso escritório, né? A gente tem um interesse em sempre tentar pensar as estruturas também, assim, fazer uma proposta de desenhar, né? Normalmente a gente já apresenta um modelo da estrutura quando vai conversar com um engenheiro de cálculo estrutural. Então, assim, não que isso seja a única forma de fazer, mas a gente gosta de fato disso porque tenta depois tirar partido da estrutura como, né, talvez uma das partes mais importantes da estética final, assim, dos edifícios. Então, desde o começo a gente está pensando isso como parte do conceito, né, da arquitetura. Não é algo que vai entrar depois para resolver um espaço e aí a gente quer esconder a estrutura, quer dizer, é o contrário. É algo que vem como, de fato, um raciocínio estrutural também, assim, né? E acho que tem uma questão também que, como a gente gerencia algumas obras de menor escala, né? As casas, principalmente. Várias das casas, acho que quase todas as casas que a gente tem, fomos nós que construímos, assim, a gente tá lá no dia a dia da obra e tudo mais. Então, acho que tem um raciocínio de projeto que tenta... eu sempre penso isso, quanto menos equipes eu tiver na obra, melhor. Entendi. Então, assim, quanto mais as soluções se repetirem, quanto mais conciso, né, for o uso de materiais e tudo, vai facilitar na hora da obra, né? Porque senão tem 1000 equipes, coordenar isso é difícil, a gente sabe, a gente tá lá no dia a dia. Então, acho que a gente tenta... padronizar soluções, sabe, de ter assim, o menor número de soluções possíveis, o caixilho, se puder ser o mesmo em todo o projeto, melhor, sabe, assim, que é uma coisa que, por exemplo, você vai na FAU USP é isso, né, o caixilho é o mesmo, no prédio inteiro. Então, tem coisas que acho que a gente, por ter sofrido já na obra, a gente sabe e aí tenta melhorar no projeto, assim, acho que... quem já fez obra entende o valor também de todas as soluções mais industrializadas, assim, né? Que você tem um controle maior. Claro que é muito bonito, às vezes, ver um trabalho artesanal, né? Coisas que só aquela pessoa sabe fazer também. É muito interessante, mas às vezes você depende, né? Dos humores, da equipe. Então, na Fundação Florestal mesmo, eu lembro, a gente se pautou muito pela estrutura, assim, falando, não, a estrutura a gente sabe que vai estar certa, vai ser um gabarito de toda a obra, inclusive até do próprio cronograma, né? Assim, que foi tudo muito... uma obra muito ágil, assim, a obra toda, mas a parte de montagem da estrutura, então, foi muito rápida. Então, realmente se traz uma certa confiabilidade mesmo, né, no processo, assim, isso que eu acho muito legal de uma solução que é uma montagem, né, não é uma execução tão artesanal. É uma das coisas que eu, cara, vejo como dificuldade, até vou perguntar pra vocês a dificuldade que é isso, porque, cara, eu já participei de algumas licitações, eu não, né, como participante de fornecimento para as licitações, né, a gente sempre faz projeto, fabricação e montagem, e quando vem para uma licitação, cara, é sempre aperta de cá, porque eu acho que a licitação, na verdade, é feito de forma errada. Eles pegam o mais barato e, na verdade, não é para pegar o mais barato. É para ser uma pessoa competente a qual consiga realmente realizar. Eu entendo que o mais barato você consegue, sim, ter o melhor custo-benefício, mas nem sempre isso é o que acontece, né? E quando a gente vem para a licitação, até mesmo estou participando do projeto da USP de São Carlos, lá da base urbana, né? Que também é uma licitação, que, cara, é uma coisa que vai enrolando, você tem várias pessoas ao ponto, e você não tem uma pessoa que fala assim, vai ser isso, né? Que nem uma residência ou algo do tipo que você tem um chefe. Cara, eu imagino a dificuldade que é de vocês para manter
isso, né? Como que vocês fazem pra manter? Porque, cara, muitas vezes o cara fala assim, mas eu orcei tanto, dei um desconto de tanto, eu não vou conseguir pôr isso daqui. Como é que você mantém realmente a arquitetura? Que esse é o legal da 23. Vocês conseguem manter a arquitetura inicial ao longo de todo o processo, né? Como é que vocês fazem? Porque a gente, na obra mesmo eu falo que é do Sandim, mas a obra mesmo da Fundação Florestal, que o Sandim, na verdade, foi a construtora que executou, né? Ele realmente tinha outras coisas, outras possibilidades de colocar outros produtos para colocar, e vocês estavam sempre em cima, né, daquilo, para realmente manter o que vocês tinham desenhado na frente, né? E eu entendo que aquilo lá não é uma coisa que está contemplada dentro do projeto de vocês. Uma vez que você licitou, você está lá e você responde sim, mas vocês estavam lá na obra, vocês iam lá acompanhar, e é legal isso, né? Quanto isso é difícil para vocês quando vocês gerem uma obra como essa, sabe? Nesse caso específico, eu acho que tem um mérito muito grande da equipe da Fundação Florestal, porque tinha as pessoas muito interessadas em fazer a coisa sair legal, de fato, assim. Então, essa abertura, inclusive, para a gente participar, né, da execução da obra, acompanhar, fazer visitas, é algo que nem sempre acontece. Às vezes, inclusive, tem processos que a gente faz de projeto que a gente não consegue fazer o projeto executivo e o detalhamento final, e a gente vê meio a coisa acontecer, tem uma surpresa depois. Tem, às vezes a contratação é picada, assim. Aí você vai ver o que aconteceu. É um Frankenstein completamente diferente do que eu tinha pensado. Surpresa, normalmente muda muita coisa. Mas nesse caso, sim, a gente pôde participar, claro, sempre tem um interesse nosso, e nesse projeto tinha um interesse ainda maior, então... a gente fez algumas visitas, nem foram tantas assim também, porque a gente não estava de fato... tinha responsabilidade pela execução da obra, mas a gente ia em momentos chave, assim, para decisões importantes. E acho que foi um projeto que ele, de fato, foi muito, muito rápido o processo até, mas a gente estruturou muito bem com a própria fundação, então... não tinha muito espaço para alterar, sabe, soluções, produtos, estava tudo muito especificado e tinha um controle, né, de cronograma e de soluções, assim, de obra que foi levado bem à risca até. Então, acho que a gente fez algumas adaptações, né, de projetos. Foi de escada, acho que foi a escada que a gente teve que adaptar, no projeto. Teve uma coisa de bombeiro, exatamente. Naquela época nem se falava em fogo, cara, na estrutura de madeira, né? Não tinha norma, era norma antiga ainda, sabe? Então era... Cara, eu juro, gente, assim, de hoje pra aquela época que a gente tinha feito, pro que a gente fez ali... É completamente diferente, o cálculo é diferente, a forma de como trabalhar. Naquela época a gente trabalhava com SketchUp. Sim, eu tava lembrando disso. Muito... A gente fez uma compatibilização final trocando modelos, assim, do SketchUp. Mas que era um modelo de fabricação, de fato. Sim, assim, né? Era peça ali com o tamanho exato, parafuso no lugar. Foi assim. uma evolução pra mim aquilo lá. Foi legal pra caramba, cara. Porque era uma coisa de trabalho em SketchUp e hoje a gente trabalha em Revit com um modelo de hidráulica elétrica, tudo embutido numa coisa só. Aquela época nem se pensava. Falar em SketchUp naquela, fala, nossa, eu estava desenhando SketchUp, cara. Antes era tudo WG, né? A gente também evoluiu, né? É engraçado. É engraçado isso, né? Não faz tanto tempo assim, se for pensar, né? Vocês lembram o ano da obra? É 2018. A obra, né? Mas o projeto... Final de 2018, acho que o projeto foi uns 2 anos antes, 2016. Mas... Porque, na verdade... Teve uma questão de política também, né? O secretário que estava na contratação do projeto saiu, aí entrou outro que não queria fazer, enfim. Ficou lá um tempo até entrar um secretário que topasse fazer, né? Foi um processo de projeto... O edital de projeto, ele tinha, acho que 4 meses de processo total, enfim, era uma coisa bem restrita, do zero ao executivo completo de todas as disciplinas, assim, então... Correu, fez, entregou tudo, aí deu uma pausa, assim, a coisa não foi pra frente, aí voltou. E esse projeto da sede, pelo que eu me lembro, era o que tinha menos chance de ser construído de imediato, ou menos urgência, pelo menos. E ele acabou virando o que, de fato, saiu do papel, assim. E foi muito legal, porque ele virou uma referência mesmo pra eles, de
até de convênio com o BID, né? Eles conseguiram usar esse projeto como modelo. Sim. Foi desfecho bem legal, assim, de experiência que deu certo mesmo. Eu tive ultimamente, acho que uns 4 meses atrás eu fui pra Europa, fiz várias visitas, né? Eu tive a oportunidade de visitar, era um complexo eram vários apartamentos para estudantes, né? Que também foi uma licitação, e o arquiteto tava lá e o cara da construtora também tava lá e tava explicando pra gente, né? E foi legal até ver o pensamento, cara, entre o engenheiro, o cara que executou, na verdade, que é o cara da construtora, e o arquiteto, porque o arquiteto, olha só, o arquiteto tem a responsabilidade de fazer o detalhe e o engenheiro, o construtor tem a responsabilidade de executar. Se o detalhe do arquiteto não tiver correto, a responsabilidade é do arquiteto. Sim. Sabe? E aqui no Brasil a gente ainda vai modificando para tentar melhorar, mas é legal o pensamento. E ele também falou para mim, o próprio arquiteto, que para as licitações públicas para lá, eles têm um caderno de detalhamento construtivo, seja com madeira, aço ou concreto, né? E esse prédio era grande, não lembro o número de unidades que tem, né? E eram todo feito em CLT e MLC, né? Era 100%. Né? Então tinha o DB, tipo de porta, exatamente, e eles estavam englobando e tiveram que tirar um pouco dos acabamentos finos para chegar num produto final de custo-benefício para licitação, né? E foi legal o pensamento do próprio arquiteto, mas eu achei legal esse tipo de pensamento, e eles têm um caderno de detalhamento para obras públicas. Isso não existe aqui, existe? Não, existia assim, por exemplo, a FDE, né, que era um órgão dentro da Secretaria de Educação que fazia as escolas do estado de São Paulo. Ela tinha um catálogo de detalhamento. O metrô tem, né? Metrô, CPTM, né? Mas é um pouco... Em cada empresa, vamos dizer assim, cada área tem o seu, ou às vezes não tem também, né? Não tem uma coisa como você falou, acho que não existe, assim, um caderno geral... E aí é um problema, porque você vai em várias obras públicas, né, aqui em São Paulo e fora de São Paulo até, às vezes, pior, você vê a má qualidade, né, assim, das construções públicas, assim. O padrão médio aqui construtivo bem difícil, né, realmente. A experiência da FDE mesmo... São escolas de pré-moldados de concreto, né? Que é uma coisa... A princípio fala, nossa, isso é um tanto bruto, né? Para você fazer... Mas, assim, elevou o nível absurdamente, assim. E eles chamaram, de fato, escritórios muito bons para fazer os projetos. Foram processos... Nessa tentativa de padronizar tudo, você vê que o resultado elevou demais o nível, né? A própria experiência dos céus também... De tentar trazer um pouco de industrialização em algo que é sempre feito da forma mais barata, mais simples e com a pior qualidade possível, assim, né? É uma luta constante, tentar trazer qualidade para esses projetos, realmente. E daquele tempo para cá, o que você tem sentido do produto engenhado de madeira de forma geral para os projetos que vocês têm e dentro das solicitações que vocês têm recebido? Olha, acho que a gente sempre tenta, né, quando possível, trabalhar com a madeira. A gente acha, sei lá, um material, né, muito interessante por ser leve, por ser industrializado, enfim, a gente sempre tenta. Vários projetos públicos, né, as primeiras versões a gente manda com madeira para ver se vai, e aí eu acho que tem até uma receptividade, assim, boa, mas aí os caras vão para orçar, e aí, enfim, às vezes foge um pouco, né? A gente estava fazendo um terminal agora em Maceió, que é a primeira versão, a gente fez até a cobertura curva, legal, pensando, falando, putz, esse com madeira agora vai, né? E aí no final, só que é fora do estado de São Paulo, daí orçaram e, enfim, em aço acabou ficando mais barato, e aí tem a questão de custo, né? Tivemos que trocar. O aço encareceu bastante, então começou a ficar mais competitivo, muito mais atrativa a madeira, assim, comparativamente, mas acho que esbarra muito ainda nessa falta de um uso mais
disseminado, né, culturalmente até, né, uma aceitação maior. Então, e esses processos públicos envolvem muito isso. Mas quantos fornecedores tem? Quer dizer, são só aquelas poucas pessoas de São Paulo que conseguem fazer isso. Quer dizer, então, acho que ainda a gente tá furando um pouco ainda essa bolha, mas em termos de resultado, acho que o preconceito, não, a madeira não vai funcionar, não é algo duradouro, acho que isso parece que nem é uma questão mais tanto. As pessoas gostam muito no geral, falam, nossa, tá bonito, eu acho que tá no caminho certo aí de abrir espaço para isso. Essa é uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Quais seriam os desafios, sabe, pra gente atuar mais? Porque eu acredito assim, eu sempre acreditei isso, né? Quando eu fui pra Reúde, o maior uso do nosso material, isso em 2016, era residencial. Cara, residencial, você faz a casa, fica linda, maravilhosa, você tem aquilo, você tem aquele apelo, né? Mas são poucas pessoas que têm contato com o material. Sim. Né? Aí eu comecei a ir para obras públicas, e a primeira obra pública que eu fiz foi o Parque do Ingá, lá em Maringá, para as pessoas terem contato. E foi legal esse recebimento dessas pessoas, porque eles podiam ter contato, né? E daí a gente tem o Bar da Corona, tem o Bar da Colorado em Ribeirão, tem o Bar da Rue Garden, tem o Centro Coreano na Paulista, né? Até na Reúde a gente tem se você quiser passear pelas obras em madeira laminada colada para conhecer, um city tour, é bem legal isso, sabe? Claro. E a Dengo também pra gente abriu muitas portas para as pessoas sentirem o que é o material, porque eu acho importante esse contato, né? E um dos desafios que eu sempre quero realmente trazer isso, é trazer para as obras públicas, cara, porque é um material, como você mesmo falou, Thiago, é um material que tem uma resistência tão boa quanto, tem uma trabalhabilidade boa, tem um tempo de obra muito mais reduzido que para obra pública, principalmente que você fala em termos de política, de tempo de obra, ajuda muito, sabe? Consegue ter um controle muito maior em termos de custo-benefício, né? Então, eu queria entender, na verdade, como nós do mercado de produtos engenhados em madeira precisava trabalhar para que isso realmente fosse um incentivo para as pessoas, e quais são os desafios que as pessoas sentem realmente, como você falou de orçar uma, duas, na verdade hoje já tem várias empresas trabalhando com esse produto e graças a Deus tem crescido cada vez mais, sabe? Então o que a gente tem que se esforçar ou trabalhar, na visão de vocês que trabalham com obras públicas, para trazer isso mais em contato? Eu acho que acho que é um trabalho um pouco esse que o Thiago falou, de furar a bolha, assim, porque Tá indo, entendeu? Por exemplo, agora a gente fez um projeto lá no CNPEM, do lado ali do acelerador de partículas, né? Na Unicamp? Do lado da Unicamp, é um campus federal, né? Chama Centro Nacional de Pesquisas Energéticas e Materiais. E a gente fez um prédio lá institucional, né? Uma escola. Eles montaram um curso de graduação para... Legal, lá. Você deu aula lá? Que legal. Gabriela Celani. Que legal. Foi o primeiro professor convidado para dar aula de concepção. Que legal. Até agradeço a Gabriela por essa oportunidade que a gente teve, né, de dar aula de concepção pro pessoal da arquitetura de quarto ano. Então, aí a gente também ganhou era um concurso fechado e tal, ganhamos, e aí a gente fez um projeto, e aí tem uma coberturona que é em madeira, em MLC, né? E tá sendo construído, assim, tá em obras, né? Acho que até começo do ano que vem talvez inaugure. Então, meio que você vai tentar, assim, do meu ponto de vista, a gente sempre tá tentando, né? Nas obras públicas. Sim. Aí, acho que são vários fatores. Tem o fator, assim, disso, mas é madeira, como é que é isso? Tem um desconhecimento do produto, que eu acho que tá cada vez... ficando menor, as pessoas estão conhecendo mais, então acho que isso não é tanto uma questão. Eu acho que a questão do incêndio é uma coisa que também já tá vindo norma, né? Hoje já tem uma norma de incêndio. Então, acho que isso também já está sendo superado. Eu acho que é uma questão, é um processo um pouco natural de que quanto mais você usar o material, tiver mais demanda, talvez o preço caia. E isso fica cada vez mais competitivo, e aí é uma coisa que se retroalimenta. Acho que é um pouco esse... Acho que as tabelas também, né, normalmente projeto público a gente se referencia em tabela SINAP e outras tabelas de índice de preços, né,
E acho que essas tabelas ainda estão muito voltadas à madeira para fazer um telhado de galpão, quer dizer, um uso muito específico da madeira como elemento secundário. Não sei qual seria o caminho exato, mas tentar trazer a madeira engenheirada como um item de fornecimento convencional que faz parte já desses... quer dizer, você não está especificando algo que é uma solução especial e aí tem que ter uma cotação específica. Não, já é um item recorrente ali como uma solução. Se conseguisse chegar nisso, eu acho que talvez mudasse bastante o paradigma, porque aí é um item lá como uma alvenaria, como qualquer outra coisa convencional. Seria interessante. Eu acho que esse era um caminho super interessante. É realmente isso que a gente precisa. Eu também acho que a gente precisa colocar o material como se fosse um material que é cotado como qualquer outro, sabe? Eu acho que aí sim você abre muito para licitação e eles vão ter um controle muito maior do material. Entendo que ainda existe um amadurecimento do mercado para que isso possa acontecer, mas acredito que nos próximos anos a gente vai ter esse material mais usado. Com certeza, acho que... E quando você realmente compõe isso, de alguma forma, eles levam em consideração a pegada de carbono nesses projetos, ou tem alguns projetos em licitações que eles falam sobre isso, em pegada de carbono, em resíduo, em algo do tipo, para realmente contabilizar isso no termo de sustentabilidade, ou isso nunca é remetido? Porque a gente vê, por exemplo, na Europa... Quando eles fazem uma licitação, eles falam assim, esse daqui tem que ter uma emissão máxima de carbono de tanto, ou tem que ter uma pegada negativa de tanto, e isso tem que... Sabe, eu acho super legal isso, porque é isso que incentiva o uso do material, né? Sim. É difícil que isso venha como uma exigência a priori. Esse projeto da Fundação Florestal tinha um edital que já especificava, não com dados quantitativos exatos, tem que atender tal índice ou selo específico, mas tinha como uma diretriz... de não ter resíduos, a menor quantidade de resíduos possível. Por ser um lugar, né, a obra está num lugar sensível. Era uma premissa. Porque ainda, infelizmente, assim, no fundo, como o custo ainda não consegue bater o de uma construção convencional de alvenaria... Precisa, né? A gente precisa ter essas premissas como um requisito do edital para conseguir justificar um projeto que, de fato, vai custar um pouco mais ainda. Quer dizer, acho que está cada vez mais próximo, mas existe esse certo... É um limitador, né? Quer dizer, por que a gente vai fazer a solução de madeira? Porque os arquitetos resolveram. Tem que ver o quanto isso cabe dentro do processo do edital. Então, quanto mais os editais exigirem, de fato... a pegada de carbono, né, algum selo que... Os selos eu acho que também, né, tem algumas coisas que fazem sentido, outras nem tanto, mas assim, talvez a gente pudesse ter um selo até nosso aqui, brasileiro, que fosse de fato adequado ao nosso clima, né, acho que são caminhos para tornar isso mais natural, né, porque é um uso... E às vezes, eu não sei, eu vejo muito na Europa, a gente foi num congresso lá de... madeira, foi em Bordeaux, chamava Wood Rise. Wood Rise, sim. E aí você via lá que o governo estava junto das empresas, né? Incentivando o uso da madeira, porque eles viam isso como uma questão estratégica para o país, para a economia, enfim, sim, né? Então eu acho que isso falta aqui no Brasil, porque a gente produz muito pinos, né? O Brasil acho que é o maior produtor de celulose do mundo. Então tem as florestas, tá com... E aí poderia... né, o governo poderia incentivar o uso desse material que não seria... Né, o pinus ele é quase um commodity, né? E é igual o que acontece com aço aqui, ou com outros... Soja, né? Você vende o produto in natura, bruto. E você poderia... vender ele como um produto com valor agregado, industrializado. Até para a cadeia produtiva. Acho que precisa ter essas parcerias. Aqui, enfim, a gente sabe que é muito difícil, né? Não temos essa sinergia que tem esses países da Europa, mas enfim, poderia ter. Teve uma palestra que o pessoal estava comentando que em Paris, né, tem uma lei do município mesmo que... Não lembro se é uma isenção de imposto ou é um limitador de quanto você pode construir, mas que está totalmente atrelado ao uso da madeira. Então, quer dizer,
se eu vou construir qualquer coisa dentro da cidade, se for de madeira, ou tem uma isenção de imposto, ou eu posso construir mais do que se eu construísse com outras cidades. Thiago, você tá É uma por relação fora. direta, você sabe explicar melhor. Meu, isso acontece na Europa inteira. É a Europa tá inteira, acontecendo não é no só mundo Paris. inteiro, sabe? E, por exemplo, você falou, no WCTE, que é um congresso que eu sempre vou, você faz até parte do comitê científico, lá tinha um banco da Austrália apresentando que tinha 1,2 bilhões de dólares australianos para incentivar o uso da madeira. Em Auckland, não é Noruega, em Auckland, né? Lá você tem que apresentar um projeto em madeira e um projeto em concreto, para realmente falar que o custo da madeira é mais caro do que o custo do concreto, sabe? Incentivando realmente Nova Zelândia, incentivando realmente o uso da madeira, sabe? E cada vez mais, por exemplo, que você falou das tabelas, né, de uso do material, eu acho que a gente poderia até ter uma tabela de compensação de carbono, ou seja, para 1 metro cúbico nesse projeto vai utilizar tantos metros cúbicos de concreto, tantos metros cúbicos de madeira, e você consegue realmente quantificar. Tem um livro que eu tenho até de estruturas de madeira, que depois até eu posso colocar aqui na descrição do vídeo, que lá fala concursos públicos de projetos, eles falam quanto custou, quanto tempo realmente demorou e qual é a pegada de carbono daquele projeto. Isso incentiva fiscalmente o uso do material, sabe, que remete junto no que você tem. Então eu acho que um passo muito importante para que a gente possa realmente ter mais esse material e usar realmente o material, a madeira, não somente como um detalhe, mas sim como um elemento estrutural e com a possibilidade de realizar obras com menos impacto ambiental, eu acho que a gente precisava ter vocês são os caras de referência, né, que fazem públicas, que conhecem o material, que já trabalharam, né, mas eu acho que tem que ter realmente esse incentivo para que a gente possa... Sim, claro. E vocês nada melhor de falar, sabe, sobre isso. O que vocês precisam realmente para isso. Porque eu acho que é uma coisa bem legal de se comentar. Porque, cara, é uma coisa que eu acredito e espero, né, que o mundo, o Brasil, na verdade, tenha. Porque, como você mesmo comentou, o Brasil é um dos únicos países que tem nome de madeira, né? Vem do pau-brasil. E a gente tem uma floresta e uma área gigantesca. E quando se fala em pinos, se não me engano, 60% ou 80% do pinos que pode ser utilizado para uso estrutural é exportado para China e Japão, né? Enquanto a gente poderia realmente ter um grande potencial de uso do material. Eu acho que ainda falta também a ligação entre as indústrias de produtos engenheirados, assim como aconteceu na Europa, com a própria floresta, né? Ser plantado para ser produto engenheirado, porque na Europa aconteceu que, por exemplo, a KLH, que é uma das mais antigas, né? Ela foi comprada por uma empresa de 1920 que é do ramo florestal. E daí você conseguiu o vértice total, desde o plantio da semente até o produto engenhado final. E daí você consegue um controle muito maior, não somente de custo, benefício e padronização. E daí sim, eu acredito que esse é o grande mercado que vai crescer no Brasil, sabe? Uma vez que a gente tiver isso, eu acho que daí sim a gente vai ter um produto muito mais controlado e feito para isso, sabe? Sim. Eu acho bem legal isso. Bem legal, porque na Europa você compra madeira com classe de modularidade. Eu quero madeira com essa modularidade, fazer essa modularidade de viga, você consegue indicar. Sim. Hoje na Rewood a gente tem que classificar por MTG, né, por modularidade, lamela por lamela, quando a gente quer uma viga especial para uso daquele elemento em especial, sabe? Então eu acho que é de novo, um amadurecimento, na verdade, do mercado industrial para que seja um uso em obras públicas, sabe? Eu acredito muito nisso, acredito que isso é um grande mercado que a gente tem que explorar realmente, sabe? E dentro dos benefícios que vocês viram e das tendências, na verdade, do material, quando vocês trabalharam com ele, que a gente também fez a sede Atix, né? Que eu queria até comentar um pouco daquele projeto foi, cara, foi assim, longe, complicado. Vocês estiveram lá? Sim, várias vezes. Né? Dos benefícios que vocês viram até mesmo dessas duas obras, como é que foi? Sabe, como é que foi trabalhar com isso? Principalmente em Mato Grosso. Mato Grosso, um lugar longe, difícil de chegar, nossa. 12 horas de Goiânia. 12 horas de Goiânia. Me conta mais, vai. Aliás,
eu queria saber a história disso daí, cara, porque eu falava com gente de tudo quanto é lugar do mundo lá e o negócio era meio... Não, é bem interessante, porque na verdade é um projeto, é a sede da ATIX. A ATIX é a Associação Terra Indígena Xingu. Então a terra indígena do Xingu tem 16 etnias diferentes. São acho que 6 ou 8 troncos linguísticos, então eles não se entendem, como se fossem, né, eu falo, sei lá, inglês, você fala português, então eles elegem essa diretoria da ATIX, que é a associação que representa representa esses 16 povos indígenas. E eles... A sede deles é em Canarana, que é essa cidade que está a 12 horas de Goiânia, meio noroeste do Mato Grosso, sei lá. E é a cidade mais próxima para você entrar dentro da terra indígena. Então é uma cidade que eles usam como ponto logístico, assim, e também para ter uma interface com o nosso mundo, vamos dizer assim, né? Então é o lugar onde eles conseguem fazer os acordos, vender os produtos que eles produzem, enfim, tem uma série de relações com a gente, vamos dizer. Então eles tinham uma sede, eles têm lá uma sede alugada, e eles tinham, alguém doou um terreno para eles, na cidade mesmo, e eles iriam construir a nova sede. E aí a gente entrou junto com o ISA, né, que é o Instituto Socioambiental, e aí, enfim, junto com eles, fizemos um projeto para essa nova sede, de 2 edifícios, né, 2 construções. A primeira é essa que está terminando agora, que a gente vai tirar foto, acho que daqui 2 semanas, espero eu. Ainda 100%? Tá praticamente pronta. A gente vai tirar... Eles já estão usando a parte de baixo, assim, então tá quase lá. E aí o desafio maior é porque eles não tinham dinheiro, eles dependem de doações, então, e foi esse processo já faz bastante tempo, faz uns 6 anos que a gente tá, 5 anos que a gente tá entre projeto e obra, né? E aí também a gente decidiu assumir a responsabilidade pela obra, então nós iríamos gerir a obra. Entendi. Então a gente assinou lá toda a prefeitura, fizemos o projeto de prefeitura, que é uma coisa que a gente não faz normalmente. Fizemos tudo para ajudar eles mesmo, e aí a gente topou fazer a obra. Então, parte da obra a gente fez com mão de obra de lá, mas a questão da estrutura, pra gente fazia todo sentido fazer com estrutura de madeira, porque enfim, você entra nas ocas lá, que são maravilhosas, né? É tudo madeira, enfim... Pro clima faz sentido, é um clima super tropical, né? Enfim, a madeira trabalha bem, enfim. E aí a gente falou com eles, falou, vamos fazer com a madeira engenheirada, porque vocês vão ter um prédio aqui em Canarana, que vai ser o prédio mais tecnológico, vamos dizer, né? Desse ponto de vista, assim, é uma cidade... rica, é uma cidade da soja, acho que é a capital do gergelim no Brasil, sei lá, tem fazenda, Blairomage tem fazenda lá, enfim, é uma cidade rica, e que eles são um pouco renegados, assim, né, os indígenas. Então, a gente falou, vai ser muito legal vocês terem um edifício sede que do ponto de vista, né, da construção, é o que tem de mais inovador e tecnológico, enfim. E eles foram, é engraçado, eles foram muito resistentes no começo. Eles não acreditavam na madeira engenheirada. Verdade. A gente mostrou exemplo. Eles queriam fazer com madeira de lá, madeira nativa de lá, que eles conhecem, enfim. E aí a gente visitou umas serrarias lá. E são tipo Brasil profundo, assim, serrarias que os caras estão tirando madeira da própria terra indígena, entendeu? Me pareceu, assim, não tem como... Mas, assim, não tem FSC, não tem origem, né? A madeira não tem origem. Então, a gente falou pra eles, gente, não dá pra gente fazer com essa madeira que a gente não sabe a origem, porque os nossos financiadores Embaixada da Alemanha, Fundo Amazônia, são organizações que estão muito preocupadas
com essa questão. E aí acho que de tanto a gente falar, eles entenderam. E aí a gente conseguiu falar com vocês, né? Porque eles tinham um dinheiro, eles receberam uma doação lá que era um valor fixo e que era muito, muito pouco, né? Assim, tava no limite, vamos dizer assim. E aí foi super legal, conseguiu fazer um jeito de viabilizar. E pra gente foi super importante, porque a gente tava como responsável da obra, mas a gente tava longe, acho que foi durante a pandemia, né? A montagem. Foi. Então a madeira, esse processo nos deu uma certa paz de espírito, né? Porque a gente sabia que ia ser montado e ia ser conforme o projeto. Então acho que... E um detalhe que foi super legal que no processo de projeto da estrutura, né? Aqueles contraventamentos em X, sim, que tem tudo a ver com o desenho deles. Se você pega os desenhos que eles fazem, inclusive de pulseira, ou desenhos que eles fazem mesmo, pinturas, né, tal, eles trabalham muito com esses elementos na diagonal, esses X, então ficou muito legal. E aí eu lembro até um vídeo que, depois que montou a estrutura e tal, acho que o pessoal do ISA encaminhou pra gente, de um indígena fazendo um vídeo visitando o prédio pela primeira vez e falando, nossa, tá muito bonito, isso aqui ficou muito bom. E ele ficou um tempão passeando no edifício, filmando, assim. Então foi muito legal. Eles hoje em dia eles amam o prédio, assim, eles têm orgulho, sabe? Eles entenderam que eles têm que o prédio é isso, acho que o prédio simboliza certos conceitos que eles defendem. Eles são os guardiões da floresta, eles que mantêm aquela... Você pega na foto de satélite, né, principalmente o sul da terra indígena, os caras chegaram no limite, desmataram tudo, né, tudo soja, né, então chegou no limite. Aí você entra na terra indígena, é árvore de 40 metros, sabe, de altura. Então, sim, eles são os guardiões da floresta e acho que o prédio, né, é pequenininho e tal, mas ele simboliza um pouco esses conceitos. A gente está trabalhando com pegada negativa, mantendo a nossa floresta em pé, trabalhando com material renovável. Então acho que espero que isso inspire lá a cidade a também pegar esses conceitos, né, e trabalhar com esses conceitos. Enfim, acho que vai ser bem legal, assim. Eles estão super orgulhosos, assim. Foi um projeto, cara, que eu gostei muito de participar, né? E fizemos um esforço ali, cara, pra fazer aquilo lá funcionar. Acho que foi realmente... Perdi um carro. No meio lá, perdi um carro, porque eu lembro que eu tava fazendo 2 obras ali perto, né? E por isso que realmente viabilizou o projeto, né? E eu perdi um carro entre um e outro, porque, cara, pra chegar lá era complicado. Sim. Mas realmente o projeto foi bem legal, até tá sendo participado lá do Prêmio Gerdau, lá desse ano lá. E eu acho que ficou bem bonito ali pra onde tá. As pessoas ainda perguntam pra mim, nossa, mas dá pra construir em lugares longes, cara? Sim. Esse é um exemplo. É um exemplo clássico, dá pra você ter uma qualidade longe de uma coisa bem controlada, sabe? Sim. Eu acho que isso foi bem legal. Foi bem legal mesmo. Gente, nosso tempo tá acabando aqui, mas eu tenho uma última pergunta muito boa. Eu vou fazer individual pra vocês, cara. Gaú, Thiago, qual que você prefere que eu vá primeiro? Thiago. Então vamos lá, Thiago. Você falou por último, Gaú. Thiago, o que é arquitetura pra você? Boa essa, hein? Boa, essa é a melhor que tem. Vai ser a resposta de hoje. Eu penso que a arquitetura é trabalhar, claro, o espaço, né? Mas sempre pensando do ponto de vista de quem vai usar esse espaço, né? De trazer conforto, trazer beleza, né? Trabalhar estética, quer dizer, não basta só construir, fazer um telhado que abrigue as pessoas, mas fazer isso de uma forma bonita, inteligente, que depois todo mundo que estiver envolvido nisso e possa desfrutar desse espaço se orgulhe de estar lá e tenha momentos interessantes aí da vida, de prazer. E acho que sempre que possível também trabalhar desse ponto de vista coletivo, assim, acho que espaços e edificações aí que possam
transformar a vida de muitas pessoas que tenham esse uso público, coletivo. Eu acho que também é um interesse pessoal meu, assim, que você pode ver a estação de metrô lá, que não sei se ainda tá nesse volume, mas uma época passavam mais de 30 mil pessoas por dia lá, então é muito gostoso saber que você fez parte daquilo de alguma forma, assim. Eu acho que é meio por aí. Eu também tenho esse share com você, que eu acho que é legal a gente ter uns elementos que a gente passa na frente e fala assim, cara, eu fiz parte de um projeto como esse. Né? Com certeza. Você, Gaú? Putz, eu me estrepei, né? Porque eu fiquei por último. O Thiago já falou. O Thiago já falou tudo. Eu acho que é isso. Acho que a arquitetura, eu entendo ela cada vez mais como um processo, sabe? É óbvio que o resultado final é super importante, né? Mas eu cada vez mais dou valor ao processo, porque eu acho que são muitas relações, né? Entre muitas partes. E eu acho que a arquitetura, ela é uma característica da arquitetura, ela é generalista, né? Ela não é especialista. Então a gente trabalha com vários especialistas para criar algo que tem uma relação mais geral. Então eu acho que é muito importante o cliente, né, entrar depois no prédio, na construção e se identificar e ter orgulho. Acho que pra gente isso é muito, muito importante, essa relação mais humana mesmo, assim. Eu acho que é um pouco por aí que o Thiago já tinha, só tô reforçando o que o Thiago já tinha falado, mas acho que é um pouco por aí. Legal, gente. A gente queria agradecer muito o tempo de vocês. Agradeço muito pela todas as informações, toda a paciência que vocês tiverem, todo conhecimento que vocês passaram aqui. Obrigado mesmo, viu, gente? Obrigado mesmo por ter passado aqui. Obrigado, Calil. Foi um prazer. Valeu você, um prazer. Estamos aí sempre disponíveis. Enfim, a gente adora debater arquitetura com a gente mesmo. E madeira também, enfim. Parabéns para quem ouviu até o final. Gente, obrigado por tudo, foi ótimo. Até mais.